oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Olá, está no ar o especial do Mês das Mulheres do Coletiva.net. Eu sou Ilana Xavier e mediarei um bate-papo sobre empreendedorismo feminino em comunicação. Vocês sabiam que no Brasil menos de 5% dos cargos de CEO são ocupados por mulheres? Em contrapartida, empresas lideradas por mulheres lucram 21% mais do que a média. A maioria das mulheres empreendem depois dos 30 anos. Para elas, a principal motivação para empreender é a flexibilidade de horários e o tempo para a família. Então, em razão desses dados, no Mês das Mulheres, trazemos uma reflexão sobre empreendedorismo feminino. Afinal, como é na prática? Para conversar comigo sobre esses dados, tenho aqui Kátia Bandeira, jornalista e sócia-diretora da CDN Sul, Fabiana Becker, Relações Públicas e sócia da Fale Consultoras, e Patrícia Carneiro, também Relações Públicas e sócia da Plan Hub. Aqui, bancada dividida, duas do jornalismo, duas de Relações Públicas. Então, meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao nosso especial. Antes de a gente entrar na pauta, eu queria pedir para vocês que vocês falassem um pouquinho quem vocês são e o que vocês fazem hoje. A gente pode começar por ordem alfabética com a Kátia. Então tá. Na escola eu me lembro que, bom, primeiro boa tarde, que bom aqui estar com vocês, discutindo este tema, refletindo, parando um pouco no meio de tanta correria que a gente tem, que a gente pensa muito menos do que a gente gostaria, né? A gente age e às vezes acaba agindo até meio impensadamente por essa falta de tempo, né? Na chamada, Ilana, eu era sempre o número 3, porque Kátia com C, meu pai fez questão que fosse com C e não com K, porque ele disse que eu era filha de brasileira e não queria com K. Então ele pediu até que o registrador na época do cartório mudasse a grafia. Então começa por mim. Eu sou jornalista por formação, me formei na turma de 1990 na Federal de Santa Maria, que eu tenho muito orgulho de lá, assim, me enche assim, sabe, os pulmões para dizer que eu estudei em Santa Maria. E foi numa época muito importante, uma época de muito engajamento, que depois foi modificando, né? A partir da década de 90, tudo foi se transformando. E eu acreditei muito no jornalismo como uma forma de levar a informação às pessoas, dar subsídios para que elas tomassem as decisões. Era sempre isso que eu imaginei no jornalismo. Era uma função realmente muito responsável. É uma profissão de fé. Eu consigo visualizar ainda assim até hoje, passados mais de 30 anos que eu comecei a atuar no jornalismo. 31 anos. E a gente oferece às pessoas, então, a forma de elas tomarem decisões. Hoje, então, depois desses 31 anos, metade deles em veículo diário, que eu trabalhei na Razão de Santa Maria, e depois na Zero Hora. Foram somente esses 2 jornais, mas que me deram muita experiência, assim, muita vivência. E a outra metade da minha carreira é com comunicação corporativa e, mais especificamente, com imagem e reputação. Então, hoje, a CDN Sul ela faz isso. Ela cuida da imagem e da reputação de clientes. E tu, Fábio? Nossa, falou 31 anos, eu fiquei fazendo meu cálculo mental aqui, mas são 21, né? Eu me formei em comunicação social, em relações públicas, na URGS, né? Já faz 21 anos que eu trabalho com comunicação dentro das organizações, comunicação interna, endomarketing, né? E a gente vê a transformação, né? Tu fala em transformação de dentro para fora, dentro das organizações, e qual é o papel da comunicação dentro das organizações. Até 2012 também atuei dentro de organizações na área de comunicação interna, sendo gestora de área de comunicação interna. E a partir de 2012 eu resolvi voltar para Porto Alegre, estava morando em Santa Catarina, voltar para Porto Alegre e eu e a Ali, que é minha irmã e sócia, né, resolvemos abrir a Fale e começar nosso empreendedorismo, né, e a gente foi ver um tema. Obrigada.
A gente foi ver um tema que as duas tinham afinidade, as duas gostavam muito. Eu sempre fui apaixonada por comunicação interna, comunicação com os empregados, né, afinal. E a Ali sempre trabalhou dentro de agência, mas também formada em relações públicas, né, Paty? E aí a gente começou a empreender desde 2012, ela há mais tempo e eu desde 2012. E a gente está acompanhando as transformações que estão tendo nas organizações. Fala em reputação, eu acho que reputação é uma coisa legal, porque antes a gente fazia anúncio, né, e todo mundo acreditava, e hoje a gente é testado e verificado a todo tempo em relação à reputação da organização. Então, hoje, acredito muito que a reputação ela é construída de dentro para fora das organizações, porque a todo momento a gente tem o celular que está na mão para poder verificar se está sendo falada a verdade ou não, né? A gente tem acesso à informação diferente do que a gente tinha. Até a gente está num processo de infoxicação, a gente tem acesso demais de informações que não são verídicas, né? Então, acho que é legal a gente também olhar para isso. Mas, desde 2012, a gente está com a Fale e a gente faz consultoria dentro das organizações, olhando para o público interno, olhando para os colaboradores, como eles se comunicam, de que forma está essa comunicação nas corporações aí. E tu, Paty? Bom, eu já sou também, né, a galera aqui dos 30, 21, 20 anos, formada, né? Eu acabei me formando em Relações Públicas na Federal também, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um carinho muito grande pela Fabico, né? Somos fabicanos, né? E eu venho numa trajetória de muita inquietude, assim, né? Daí tem um recorte também da minha vida, né, e da onde eu vim, né? Eu brinco, né? Eu já nasci empreendedora, né? Estar onde eu estou já foi uma vida de empreendedorismo, né? Porque assim, eu venho de uma família extremamente humilde, né, do Morro da Cruz, aqui de Porto Alegre. Nenhum dos meus familiares eram formados na universidade, nem perto disso, né? E aí eu, pela minha inquietude, sempre dentro de escola pública, né, resolvi que eu ia fazer o vestibular e eu ia passar, né? Sem cota, sem nada, né? E passei, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar, eu queria muito a comunicação, né? Eu ficava meio entre, eu quero jornalismo pela paixão da notícia, da informação. Eu participei de movimento estudantil, tinha muito jornalista que me inspirava, mas eu também gostava muito da parte da imagem, né? De pensar as pessoas. Eu era sempre muito sonhadora, eu dizia, um dia eu ainda quero assessorar personalidades em Hollywood, sabe? Artistas, celebridades, né? E sempre muito inquieta, buscando sempre o novo, né? Então, eu acabei escolhendo, porque eu vi lá planejar a comunicação e a imagem, e aquilo me chamou a atenção, planejar, porque eu sempre gostei de ideação, sempre gostei de criatividade, né? Só que, por esse perfil muito estratégico, eu acabei fazendo a minha vida em agência de publicidade. Né? Eu trabalhava como estagiária no governo do estado. O Arthur Bender olhou para mim e disse assim: teu texto é maravilhoso, tu pensa muito, guriazinha, nas reuniões e tal, tu é muito diferente. Daí ele disse: tu não quer ser minha assistente? Daí meu primeiro trabalho foi como assistente de planejamento e pesquisa do Arthur Bender, na Martins Mais Andrade, né? Quem não sabe, o Arthur Bender é o cara que criou a história do personal branding, né? É o cara que realmente, porque hoje todo mundo se fala personal branding, mas a gente tem que dar os títulos e os nomes e as coisas para que as pessoas sejam reconhecidas pelo que elas fazem mesmo, né? Eu me lembro muito bem dele, a gente trabalhando as primeiras pesquisas de imagem, né? Na época em off para Angélica, né? Para outras personalidades. Eu dizia: viu, não sou louca, um dia ainda você, relações públicas e celebridades, né? Mas depois eu trabalhei na Competence, né, com o João Sati, e depois eu, junto com o Gilberto de La Justina, que também o Gilberto de RBS, né, o Giba, a gente disse: Paty, por que a gente não funda um grupo de planejamento? Tem um grupo de planejamento em Londres, tem um grupo de planejamento em São Paulo, por que a gente não funda um grupo de planejamento aqui em Porto Alegre? Que é o GP hoje, né? Então, eu fui presidente nas duas primeiras gestões do GP, em 2008.
E depois eu trabalhei com o João Sati, né? Então, assim, hardcore de negócio, estratégia, branding na prática e tal. E aí eu estava montando para ele a estrutura da Sunbrand, que hoje é a consultoria dele, né? Eu montei todo o plano de negócio. E aí eu fiz uma reflexão. Por que eu estou aqui montando para outra pessoa independente? Agradeço muito né, a oportunidade. Por quê? Né? Tudo bem, ele tem, né, um grande nome, ele tem recursos financeiros envolvidos, mas, né, é mais um passo para mim. E aí eu disse para ele, João, eu não quero mais, né, eu quero empreender. Porque eu vejo que eu já me dava com a maioria dos diretores, sempre fui muito conectiva, né? E aí muitas vezes a pessoa diz, se tu não tivesse na Competence, eu gostaria que tu fizesse esse projeto para mim. Se tu não tivesse, eu disse, então, por que eu tenho que estar, então? Daí eu saí com meus livros, como eu digo, em 2012 também, peguei minha caixinha de livros, e eu pensei isso, bom, eu tenho quase 10 anos de estrada aqui, 12 anos de estrada no mercado publicitário, né? Assessorando, trabalhando com projetos de negócio, projetos de comunicação, né? Com planejamento estratégico, com branding, né? Sicredi, Panvel, Paquetá, Ministério do Bolsa Família, fazendo campanhas para políticos, né? Campanhas governamentais, tal. Eu disse, não tem, entendeu? É comigo agora, né? Daí eu abri a Plan Hub. Na época, eu até brinco, né? Fez 8 anos agora. E tinha um amigo meu de São Paulo que disse assim, tu está usando o termo certo, Hub? E eu disse, antes de todo mundo começar. E aí eu disse assim, sim, é porque eu quero isso, eu quero ser um Hub, eu quero ser uma conexão. Se a Fábio quiser que eu faça um projeto lá na Fale, eu faço. Se a Kátia quiser, eu faço. Eu quero ser um hub de estratégia, porque muitas vezes as empresas elas não têm por que elas terem um planejador mais sênior dentro, né? Então eu posso trabalhar. Aí a galera, mas isso é free? Eu disse, não é free. Eu vou trabalhar com o projeto, vou entregar, né? E nesse momento inicial, muita desconfiança. Mas como assim? Tu vai trabalhar para a escala e para a Moria? Ou tu vai trabalhar... Não, tu vai trazer a informação de um para o outro. Eu disse, não, gente, isso daí já acontece na Europa, nos Estados Unidos, né? Existe uma super empresa chamada Think Tank, né? Que eu estudei com um cara, que é o Marcelo, que hoje mora em Chicago. Então, assim, existe técnica para isso, né? Não vamos ficar aqui na aldeia achando que eu vou para um lado, levar para o outro, levar para o outro. E assim se passaram 8 anos, né? Nesse início de trabalho, até pela desconfiança das agências, eu acabei trabalhando e me surpreendeu muito, sendo chamada por empresas, né? Acabou depois a Mariana Versosa também fazendo a Hub 77, agora a Daniele Lazarotto fazendo a Tricô, né? Ou seja, mais uma vez eu não estava errada, né? Eu tenho uma mentora em São Paulo, a Daniela Gutierrez, né? Ela é uma mentora de negócios, e ela diz, Paty, tu tem um traço. O inovador, ele é sempre penalizado no início, porque ele é considerado meio louco. Né? Então, assim, convive com isso de boa. Hoje já estou convivendo com isso de boa. Já aceito. Acorde, e aí, dentro desse processo da Plan, que é uma coisa bem importante, eu comecei, né, porque eu precisava viver, eu disse, eu preciso fazer os projetos, e eu sempre tive também uma batida muito executiva. Para mim, planejamento tem que sair do papel, então eu trabalho com assessoria, no sentido de que aquele projeto ele possa ser mais implementado, né, e melhor implementado. E aí, então, eu acabei começando a ser chamada por influenciadores digitais, né? A primeira delas foi a Alice Salazar, porque ela disse, ok, eu tenho 70 milhões de views, o que eu vou fazer com isso? Eu disse, bom, faz marca, querida. Está aí as franquias, as lojas, os produtos, né? Tem que fazer marca, né? Isso era um relatório de tendência, eu estudo muito relatório de tendências da JWT de Londres, que já dizia que existiam as SME Brands, né? Ou seja, era um outro passo ainda, além das marcas de empresa, né? Onde pessoas virariam marcas, né? E, a partir das suas plataformas online, começariam a ter negócios, né, ancorados em marca. Normal.
né? Como tu pode fazer uma linha, que nem a Bruna Tavares, de maquiagem e etc. Então, hoje, a atuação da Plan, além dos projetos estratégicos para a agência e para empresas, né, de branding, a gente trabalha as Mi-Brands, né? Então, eu faço projetos, né, de construção e gerenciamento de marcas, né, para esses empreendedores, para esses influenciadores. Aí, né, entra um pouquinho na questão da imagem, da reputação, mas está muito em produção de conteúdo, muito no domínio, né, do digital, como o próprio canal que a pessoa pode fazer. Isso aí. É o mundo. É um mundo. Apenas o mundo. Eu tentei esconder o fascínio do que ela estava falando. Não é impossível. Não dá. Queria que vocês me contassem um pouquinho o que levou vocês a empreender. Vou deixar a parte depois, por último. E eu vou começar de novo com a Tati. O que te levou a empreender? Olha, eu não tive assim um sistema, a necessidade mesmo, sendo muito sincera. Porque eu, quando comecei no jornalismo, como o jornalismo mesmo, né, porque hoje realmente é diferente, hoje eu não faço mais jornalismo, era um outro tempo em que a gente trabalhava para os veículos, né? O empreendedor empreendedorismo é uma palavra que não se usava, assim como o hub não se usava, ou outras que a gente hoje em dia fazem tanto parte do nosso dia a dia. Então, naquela época, seria muito o caminho mais lógico era um veículo, e foi o que eu fiz durante quase 15 anos. Eu estive em veículo, e quando eu saí de veículo, eu pensei assim, puxa vida, e eu quero continuar na área. Eu não saí, por exemplo, para mudar a minha vida, para ir para a gastronomia, por exemplo, para ter uma pousada, para ter um bar. Não, aquela ideia da informação, da comunicação, ela continuava dentro de mim, independentemente do que eu fosse fazer depois. E eu tinha muita convicção de que era isso que eu queria. Então, a agência de comunicação ela foi um caminho lógico naquela época, porque era onde eu poderia continuar utilizando, vivenciando as informações que eu já tinha construído, a minha trajetória profissional, e principalmente relacionamento, que é o que a gente acredita dentro da CDN. E, na verdade, eu acho que todos nós que trabalhamos com comunicação, o relacionamento é importantíssimo hoje, porque ele estabelece os hubs, as conexões, a vida da gente é baseada em relacionamento. Tudo que eu sou hoje é o que eu construí ao longo desses anos. E eu não vou ser diferente disso que eu construí, eu não posso ser, senão eu tenho um pouco de falsidade, digamos assim, né? Então, Ilana, não teve, para ser muito sincera, bom se eu tivesse uma história linda para contar assim, mas não teve, assim, foi alguma coisa muito, porque eu sou muito objetiva também, foi assim, dentro de uma objetividade, metendo a cara, porque o que a gente sempre diz entre os jornalistas, que a gente não sabe colocar preço, a gente não sabe precificar, a gente não sabe se vender, então, realmente, tudo de uma forma muito incipiente, muito intuitiva até. Né? Primeiro com a minha irmã, com a Tatiana Bandeira, depois com a Ana Cássia Henrich, que a gente tem uma parceria muito longeva, que eu tenho muito orgulho, porque hoje em dia a gente sabe o quanto é complicado a gente manter relações, e relações longevas boas, porque longeva que é ruim também não vale a pena, né? E, recentemente, mais 2 sócios, que é a Mariana Ozelame e o Rodrigo Rodenbusch, que a gente também, dentro dessa perspectiva de trazer para junto de nós pessoas que vão agregar, que têm um conhecimento diferenciado, para poder justamente estabelecer novos sistemas, novos procedimentos, novas maneiras da gente ver o que a gente faz, né, de ter um olhar para isso, que tenha um refresh, que ela tenha uma leveza também, tudo com responsabilidade e profissionalismo. Então, não tem uma história que eu gostaria de dizer que eu tenho uma história linda, mas é uma história assim, que tem muita resiliência. E sendo muito sincera, eu penso bastante quando a gente começa a contar pelo lado da mulher. De forma nenhuma, não me interpretem mal no lado de dizer que de negar qualquer coisa. Não, de forma nenhuma. Mas para mim isso tudo tem a ver com o ser humano. A necessidade de buscar, de conquistar, de estar bem, sabe, de ter o reconhecimento pelo trabalho que tu exerce, seja trabalho em nível profissional, a relação que eu tenho com a minha filha, com as pessoas que eu gosto, para mim isso é inerente ao ser humano. Não é só uma questão de gênero, seja homem, mulher, Y, Z, E, 4, Y, não é isso. Tem a ver com pessoas. E, por exemplo, o que faz toda a diferença na minha vida, agora, enquanto a Patrícia falava, me veio algo na mente que foi assim, ó, meus pais também são pessoas de origem muito simples, minha mãe era professora municipal, meu pai era motorista de caminhão mesmo.
E eu cresci com a mensagem que eu tinha que ter uma profissão, que eu tinha que estudar. E isso, na década de 70, ainda era mais ou menos novo, né? Porque ainda tinha muitas minhas tias, que não tem tanta diferença de idade em relação a elas, as irmãs da minha mãe, elas tinham sido criadas para casar. E eu, de maneira nenhuma, desde o início, tu tens que fazer uma faculdade, tu tem que estudar, tu tem que ser dona da tua vida, porque a única forma de ter independência, de viver uma vida digna, no sentido de amplitude, de conhecimento, de felicidade, é se tu não tiver dependência de ninguém. Então, isso foi muito importante na minha vida. E isso poderia ter sido, se eu fosse um rapaz, um guri, ou seja, que eu tivesse que eu fosse, eu tenho certeza que meu pai e minha mãe diriam a mesma coisa, porque eles acreditavam naquilo. Então, eu vejo muito essa questão de fazer, ela tem a ver com a gente, com o ambiente, com a personalidade que cada um de nós tem. Caramba, a gente começa a ouvir as histórias e é bacana porque a gente tem vários pontos de contato, né? Das histórias, assim. Eu acho que, em primeiro momento, não é fácil, né? Sendo uma escolha ou não sendo uma escolha, consciente ou não, né? Não é fácil. Fiquei tentando me lembrar por que eu, em 2012, resolvi voltar, e foi um pouco porque eu estava com 37 anos, e aconteceu eu trabalhava no interior de Santa Catarina, numa rede de varejo, né, tem mais de 200 lojas lá. Eu era gestora de marketing e, na época, eu tinha um assistente de merchandising e ele perdeu o filho, que tinha a mesma idade da minha filha, na época, 6 anos, num acidente horroroso, assim, né? E perdeu a mãe e o filho no mesmo acidente. E eu cheguei em casa, eu só queria abraçar minha filha e disse, cara, o que eu estou fazendo? E acho que, às vezes, a gente começa algumas questões, e acho que os dados de pesquisa dizem que depois dos 30 a gente começa a ter algumas questões, né? E eu acho que eu resolvi, eu me lembro na época, passo viajando, passo trabalhando, é só eu e minha filha numa cidade longe, né, que não tem acesso. Se acontecer alguma coisa comigo, quem é que vai contar para essa guria que não tem mais mãe, né? Então, começou essa história e eu conversei com a minha irmã, e a minha irmã já tinha uma agência, mais voltada para a publicidade. E a gente começou a conversar e eu falei, cara, acho que está na hora de voltar e, né, viver mais perto da minha filha. E a gente acha que é um sonho, né? Agora eu vou ter mais tempo. Não, a gente não vai ter mais tempo. Então, são coisas que o empreendedorismo faz a gente aprender apanhando, né? Tu faz o teu horário. Não, tu não faz o teu horário. Tu está disponível 24 horas. Tu tem que buscar os resultados. É diferente de tu trabalhar dentro de uma organização que tu tem uma certa... não vou dizer acomodação, porque acho que não é essa a palavra, mas é tu tem uma parte segura. Uma sistemática, talvez. Eu acho que é uma previsibilidade, talvez. Isso, acho que é bem essa... Porque a gente sabe como é que o dia começa, na maior parte das vezes, e a gente não sabe como ele termina. Vai terminar. E acho que é bem isso, né? Então, o empreendedorismo, assim, ele veio... E eu me lembro da pergunta da minha irmã, né? Porque eu era muito apaixonada por varejo, sou ainda apaixonada por varejo, né? Adoro metas e coisas assim. E a minha irmã olhou assim, olha, mas se tu voltar, tu não pode sair daqui, entendeu? Então, esse foi o convite para o empreendedorismo, né? Tu tá certo que tu quer isso? Pensa bem. E eu fiquei em casa assim, cara, nunca tive uma entrevista de emprego com a minha irmã tão dura na minha vida toda, sabe? E eu fiquei, caraca, e agora o que eu digo? Eu volto, não volto? E a minha mãe dizia... Não volta, porque vai acabar a família, né? Então, foi nessa onda que começou o empreendedorismo. Mas eu acho que a gente tem... Eu estava falando dos pontos em comuns, você falou da Ana Cássia, trabalhei no período que ela trabalhou na RBS, né? O Giba também, são pessoas super inspiradoras. Verdade. E acho que a gente tem uma coisa que talvez seja da nossa faixa etária, desculpa. Mas os meus pais também, a minha mãe também dizia assim, a minha mãe é uma mulher super independente, né? Então, vocês têm que se virar por vocês têm que se dar conta do que vocês querem, a escolha de vocês. Então, sempre teve esse empoderamento feminino dentro de casa. Vocês não podem depender de ninguém. Eu me lembro que eu aprendi a dirigir, eu tinha... Não posso dizer isso, né? Eu tinha 12. Porque a mãe dizia assim, ela tinha um filho de 147, né? E às vezes, se acontecer alguma coisa comigo, vocês têm que pegar o carro e me levar até o hospital. A gente não podia tocar no vizinho, sabe? Bater lá, tá acontecendo, ou ligar para alguém, né? Não, vocês me levem
Então, assim, sempre teve essa questão de independência, vocês têm que ser independentes. Então, talvez ali em 2012, essa semente que foi plantada desde pequena, ela, tipo, eu acho que essa questão de ser independente, não é fácil, não é romantizar, porque não é uma coisa fácil, mas acho que foi um olhar bom, assim, a gente é capaz, sim, de tocar, a gente é capaz, vai ser duro, vai ter problemas no meio, não tem a previsibilidade, não tem, a gente não sabe como é que acaba, né? A gente olha para o mês, olha para o ano, olha para o que está acontecendo nos fatos sociais, né? Enfim, todos esses eventos que estão acontecendo, e a gente fica pensando, tá, e agora? Como é que a gente faz? O que a gente dá conta? O que não dá conta? Mas eu acho que a gente vai buscando essas oportunidades de empreender em cada momento. E eu acho que tem uma coisa assim, eu acho que é bem isso. Acho que o que a Kátia falou, que tem a questão da personalidade, né? E eu também tenho um ponto de conexão assim com a Fábio. Eu tinha, né? Porque minha irmã faleceu faz 2 anos, né? Mas assim a gente sempre foi muito próxima. E a minha irmã se formou em administração e ela foi estudar em Londres empreendedorismo. Ela fez um mestrado internacional em empreendedorismo e desenvolvimento social. Então, o que acabava, né? Eu e a Janaína, a gente discutia muito em casa. Acabava a família sempre. Hoje tem um evento de família, eu sei que vai acabar. E acabava a família sempre e tal, mas a gente sempre se estimulou muito, né? E aí ela dizia, até porque ela, né, muito empreendedora também, vendeu o carro, foi morar em Londres, não sei o quê. Ela dizia, o mundo é enorme, por que tu tá aí? O que tu tá imaginando? Tu vai ficar... As organizações estão mudando, tu acha que é uma garantia de emprego? A gente nunca teve isso, né? Então, assim, até por essa questão de personalidade, de realidade social, né? Eu e ela, a gente ajudou a minha mãe, por exemplo, porque a minha mãe também era uma empreendedora, então acho que teve uma coisa meio que de DNA, concentrou tudo no mesmo, né? Na mesma história, na mesma... E aí houve isso, né? Porque assim, para nós era uma saída de ascensão social, né? Mas nós vamos ficar rica? Não, era a maneira que a gente teria de sair da extrema pobreza. Né? Dignidade. De dignidade. Então, assim, ela passava pelo estudo e passava por um trabalho autônomo. Né? E um medo muito grande de ficar refém de alguma coisa que te larga depois, quando tu pode ser descartado. Então, como que eu vou construir algo que dependa só de mim? Porque tudo bem, né? E hoje, estudando muito isso tem muito a ver com personalidade, né? Porque tem pessoas que não empreendem ao contrário. Eu não posso depender de mim, elas não confiam muito em si mesmas, né? Para que elas possam depender dela. Porque é isso, essa previsibilidade. E aí, dentro de agência, né? As próprias agências elas acabam criando microempreendedores, que para algumas pessoas funcionam e para outras não. Por exemplo, a gente tinha reunião de diretoria com o João, onde ele abria os números e dizia, vocês têm que ser dona disso daqui. Ele cobrava, né? Depois, quando eu disse, mas eu posso funcionar dessa forma, eu posso trazer resultado, eu posso trazer meta, foi o que eu disse ali. Por que não o meu negócio? Né? Vai ser difícil? Eu saí com a ideia de que ia ser difícil. E é difícil há 8 anos. Por quê? Porque as questões, principalmente quando tu empreende, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, muitas vezes as pessoas disseram, tu é tão bom, por que tu não vai para São Paulo? Eu já trabalhei muito mais em São Paulo do que aqui. Porque existe uma questão de relacionamento que as pessoas precisam ativar. Tu está sempre tendo que ativar uma conexão, alguma coisa. Eu estou há 8 anos fazendo trabalho, há 8 anos eu vou em rádio, há 8 anos eu faço em jornal. E tem gente que diz que não sabe o que eu faço. Né? Então, assim, é um exercício permanente, né? É um exercício de resiliência muito forte, né? Mas, com essa mentora em São Paulo, eu tracei depois que a minha irmã faleceu, porque a minha irmã fez meu projeto de negócio. Eu tenho um projeto de negócio. Bem bonitinho, não se sem, isso é uma coisa mas eu tenho um projeto de negócio. Ela desenhou, antes de falecer para mim, meu projeto de negócio. E eu tenho essa mentora em São Paulo, a Dani, que ela fez o meu mapa de propósito. Eu fiz com ela um mapa de propósito. O porquê que eu gostaria de continuar empreendendo, mesmo depois de 6 anos, com resultados que muitas vezes não são tão bons. Né? E aí tinha um propósito, hoje eu tenho desenhado um propósito, né? E é muito importante a gente parar e pensar. Por isso que a Kátia até falou no início, é tão difícil a gente parar e pensar. A gente tem que parar, pensar e saber por que a gente está fazendo. Porque é um preço alto.
é um preço que se paga alto de saúde, de noite sem dormir, de responsabilidade sobre as pessoas, né? Às vezes eu não tiro para mim, mas eu tenho que pagar todo mundo, né? Mas também o prazer enorme de saber que aquela criação é tua, que aquele projeto está gerando um impacto, né? E eu tenho um propósito muito forte também hoje ligado à minha questão como mulher empreendedora, a representatividade de outras mulheres negras. Então eu procuro também dar oportunidades a outras jovens negras. Agora, por exemplo, eu fiz uma seleção de uma assistente, ela está fazendo jornalismo digital na Ubra, a Vicky, ela tem 21 anos, ela é uma afrodescendente. Então eu disse, eu também quero outras pessoas e formar gerações abaixo de mim, de mulheres que também possam escrever a sua história. Né? Acho que isso que tu estava falando, já te cortando aqui, né, Ilana? De planejamento, acho que é para quem quiser, né, empreender, ou quem precisa, não é só o querer, né? Mas essa história do planejamento, ele é fundamental, tanto de negócio quanto financeiro, porque uma hora tu vai dizer, nossa, estou mais dando do que recebendo, estou mais trabalhando, estou mais, né? E entender também questões que a gente tem que olhar, né? Quando tu está empreendendo, tu tem a tua saúde é uma coisa super importante, né? Porque se tu não estiver bem, né? Acabou a empresa. Exatamente. E aí a gente olhar para tudo que acontece, né? Enfim, de saúde ou qualquer outro imprevisto que tenha, como é que a gente olha para o financeiro da organização? Então, para quem está começando, eu acho que ter um bom planejamento de negócio, né? E aí fazer esse olhar para financeiro, principalmente, né? Meu cunhado é diretor financeiro, né? Enfim, e ele sempre nos fala da questão, mas é isso, como é que a gente vai dar conta, né, dos períodos que não são tão bons, dos períodos que são bons, porque tu não tem aquela, de novo, a previsibilidade, né, do teu mês, ou mesmo sabendo que um dia pode acabar, mas de qualquer forma a gente tem uma imagem que continuaria o resto, né, da sua vida até se aposentar, nos planos, né, da década de 50, né, mas a gente não tem mais. Então, como é que a gente olha para isso, né? Então, talvez algumas dores, porque se a gente olhar, eu faço o que eu quero, o que eu gosto, não é isso. Isso é romântico e... É bem como a Fábio, ela já né? saiu falando isso, e é verdade. Eu falo muito isso nos meus stories, né? Empreendedorismo não é para todo mundo, tá? Vira um estilo de vida, e é um estilo de vida que tu tá sempre plugada. Tu pode não estar no digital, mas é isso. Quando é que tu vai fazer o teu exercício, a saúde se torna algo muito importante. Fica pensando nisso assim, não, mas eu tenho que zelar por mim. Como é que eu vou criar? Como é que eu vou trabalhar se eu não tiver saúde? Né? As finanças, né? Esse perrengue que as pessoas acham assim, vou sair empreendendo e vai dar tudo certo, não sei o quê. Às vezes tu vem em um período maravilhoso e depois tem anos que muitas vezes tu está ali fazendo uma proposta, baixa preço, precifica, não vai, prospecções, saiu um cliente, por exemplo, para mim saiu um cliente no final do ano, não renovou. Estou há 4 meses, eu já estava em prospecção antes, porque eu sabia que ele poderia sair. E até agora eu não repuso aquela verba. Como é que tu faz quando está assim? Né? Porque daí tu começa a ser a pessoa que olha cenário econômico, sim, que tu fica vendo essas angústias, por exemplo, todo mundo parando, não vai fazer evento, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Poxa, isso impacta negócio. Né? E tu falaste uma palavra que cada vez mais ela é chave, propósito. E engraçado que é uma palavra antiga, porque a gente tem agora, essas palavras da moda, não tem as palavras da moda, que olha, em engenharia, por exemplo, engenharia matou muita gente. É verdade. Como matou. Mas propósito não, propósito é como alguns nomes clássicos, assim como Maria Luísa, Antônio, que eles nunca saem, eles estão sempre em alta. E propósito é o que eu quero fazer da minha vida, o quanto isso vai impactar nos outros. Eu acho que hoje também um grande ponto é que a gente pensa nos outros também, porque tinha o propósito, ele sempre esteve por ali, mas nem sempre se sabia como colocá-lo em prática, não tinha um processo, um método para a gente conseguir chegar a algumas conclusões, mas acho que era muito ainda, eu não vou usar a palavra egoísmo, mas era ainda muito centrado em si mesmo. E hoje a gente já pensa cada vez mais no outro, como tu, Ana Paty, que tem um negócio, mas eu quero fazer mais, eu
claro, eu quero ganhar dinheiro. Aqui ninguém pensa somente na questão assim de fazer de forma filantrópica, Ao né? contrário, Não, mas é ganhar dinheiro, é conquistar. Aliás, essa coisa do ganhar, não, do make não, money. Exatamente. Há muito tempo eu aprendi que a gente não ganha fazer, dinheiro, é make money. A gente faz todo dia, é make, ninguém dá, ninguém, né? Então, o propósito hoje eu acho, tenho convicção, não é eu acho, que ele é tudo, porque eu vou definir o que eu vou fazer, como eu vou fazer, com quem eu vou fazer e para quem eu vou fazer. É como se fosse o lead do jornalismo, Ilana, sabe? Então, isso vale para o que a gente quiser fazer na vida. Porque, na realidade, quando tu começa a pensar qual é o teu propósito, e foi isso que a Dani falou para mim, Paty, é bem isso. Não é só o propósito social, né? Mas, assim, é para que tu está levantando todo dia para te estressar dessa maneira, né? Então, assim, tem a ver com personalidade. Ela até traçou lá o meu perfil, né? Eu tenho um alto D, né? Que é um D de realizadora. Né? Eu não sei o nome todo da metodologia lá, mas eu sei que é parecido com aquele disco, mas é um outro lá. Mas assim, ela é um alto D de realizadora. Só que essa realização... E é engraçado, porque eu venho do planejamento, né? Então, para mim, o planejamento ele é a maneira de tu realizar. Né? Então, como é que isso a gente faz com que as pessoas elas entendam que empreender, seja no que for, na nossa área da comunicação, ou seja, colocar, por exemplo, eu tive uma cliente, que eu não vou dizer o nome, ela saiu de uma instituição financeira com um valor enorme, ela teve um câncer, ela disse, eu quero um negócio agora que eu vou viver com um propósito que eu sempre gostei de moda. Ok. Só que ela não se planejou. Aí ela disse, mas eu contratei um consultor, eu contratei isso, eu contratei aquilo e tal. Eu disse, tu fez até um planejamento financeiro, tu fez até um planejamento... Só que tu não entendeu que tu tinha saído do banco e que tu ia ter um negócio teu. Então, o teu planejamento ele ficou proforme. Né? Então, às vezes, eu até evito o nome planejamento, que eu fico pensando, às vezes, a pessoa refletir mesmo sobre se ela vai estar pronta para lidar com aquilo. E empreender, na maior, sempre vai ser colocar. A gente vai investir. O dinheiro só vai sair. Esse é um grande ponto que eu acho que é chocante para quem não se preparou, para quem não buscou todas as informações. Por isso que eu acho, o Sebrae, eu respeito muitíssimo. Eu respeito todas essas instituições, essas entidades que procuram qualificar e fazer justamente... Pare e pense. Então, durante muito tempo, a gente vai investir. O retorno, às vezes, ele demora muito tempo. E um ponto assim que eu penso muito nisso, até porque eu tenho uma filha que vai fazer 17 anos em julho, a Marcela, amor da minha vida, em relação à ansiedade. Que eu acho que a gente vive... A gente não tem preparo, parece que mais, para esperar. E a gente tem que saber esperar. E esperar não significa que eu seja fraca. Muito antes, pelo contrário. Significa que eu tenho uma inteligência emocional e uma serenidade para distribuir as informações, as atitudes, de acordo com o andar da carruagem. Que eu preciso fazer isso também. Porque quantas vezes a gente tem um equívoco no time, no tempo, e aquilo nos custa dinheiro, custa a saúde da gente, a saúde emocional e a saúde física. Então, essa angústia que hoje nos... Olha, esse, para mim, eu acho que é um dos pontos mais importantes, porque tem a ver com o tempo, da gente saber usar o nosso tempo, usar bem e conseguir manter assim um olhar para o outro, olhando no olho, sem aquela coisa furtiva, desesperada, achando... Porque vai ter sempre a questão de quem empreende, o nosso maior patrimônio não é dinheiro nem os recursos que a gente tem. O nosso maior patrimônio é a nossa reputação. Eu sempre digo isso, é a minha entrega. Né? Se eu começar a ter um ciclo de projetos ou de clientes e aquela entrega não se confirmar, aquilo vira um rastilho de pólvora, tu não fecha novos projetos, não fecha novos clientes. Então, o nosso maior... quem empreende, né, tem um processo de reputação. Paty, mas isso serve para qualquer negócio? Serve, porque se tu botar uma loja e não atender bem, acabou o teu negócio.
Se tu botar um e-commerce e não organizar, acabou o teu negócio. Se for arquiteto, se for engenheiro, se for um médico. Se for médico, entendeu? Então, a gente vê que o maior ativo é essa reputação. E, para mim, a reputação é a tua entrega, né? É o teu processo. E outra questão, eu acho, do empreendedorismo na parte de comunicação, principalmente, é que a gente hoje está vivendo um mercado que ele está altamente em transformação. A gente saiu de um modelo de agências, de veículos, de canais. E nós estamos num outro universo, né? O pai do marketing, o Kotler, ele, né? Quem não leu, leia Marketing 4.0, né? Onde o cenário mudou, a nossa indústria mudou. Então, as próprias empresas que hoje estavam estabelecidas, elas estão tendo que ser empreendedoras para se reinventar. Formatos como o meu, o da Fábio, o da Cátia, é mais rápido, porque a gente tem que fazer a reinvenção o tempo todo, porque a gente já nasce desse ato, dessa reinvenção. Né? Então, eu, por exemplo, eu faço anualmente o que eu vou fazer de novo. Né? Porque eu posso ter 8, 9, 10, 20 anos. Eu não vou fazer o mesmo erro dos modelos antigos das empresas de comunicação. Porque como é que elas estavam ali, cheias de gente de marketing, sempre gente lendo tendência e não viram que esse mercado estava mudando? Não quiseram. E o que deu certo com um determinado cliente dentro de um determinado cenário, daqui a 1 mês, 2 meses, não vale mais. Quer dizer, claro, eu entendo que essa angústia, que de alguma maneira ela nos cerca, ela tem a ver com isso, né? Com essa necessidade sistemática, imperiosa, determinante, de a todo momento eu oferecer alguma coisa nova. Seja para o meu cliente de um único job, seja para aquele que eu atendo há 10 anos, quase 15. A gente tem alguns no portfólio que a gente tem essa longevidade de relacionamento. Então, claro, essa angústia ela está presente, mas o que eu me refiro é não deixar virar uma ansiedade que vai ser prejudicial, né? Tem um termo, se liguem também aí, que é uma tendência nova, né? Ela vem do Vale Viva do Silício. Paty! Se chama Lifelong Learning, né? Que são isso, de certa forma, eu já diria, né? Work Long Learning, né? Assim como teve o long tail também, né? Que a gente falou um período, né? Mas é a capacidade de aprender, né? E é aprender constantemente. Então, transformar o que pode ser ansiedade paralisante em capacidade de aprendizado. De transformação. Acho que essa é uma das características, né, de empreendedorismo. Tu tem que, literalmente, abrir mão daquilo que tu tem como certo e duvidar e aprender, sem entrar na ansiedade. Eu acho que esse é um risco, né, de entrar no negócio de ansiedade. Mas acho que a capacidade de a gente deixar aquilo dos modelos antigos que a gente tinha em agência de comunicação, porque tantas fecham, né, e continuam fechando, e algumas vão fechar mais ainda, porque nós temos que vender mídia. Hoje não vende mais, não é mais assim. Só que foi de um momento, e não foi de uma hora para outra, não veio isso. A gente já vê sinais, né? Quando a gente olha lá os futuros desejáveis, né? A gente já vê sinais dizendo que tem essa transformação. Mas o que tu faz com isso? E eu acho que a questão de aprender, reaprender, e aí é uma das coisas que a gente tem que organizar, é a questão do tempo, né? A gente tem que cuidar de reputação, a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que cuidar do financeiro, e se a gente não está só dedicado a isso, a gente tem família, a gente tem, né? Então, assim, o quanto que a gente planeja esse nosso momento, porque tu também tem que olhar quais são as tendências de cursos que estão tendo. Tu tem que ir para São Paulo, tu tem que ir para fora do país, tu tem que também é investimento, né? Então, estar antenado no que está acontecendo no mercado e ter esse olhar sistêmico, essa visão sistêmica diferente do que antes tu faz essa parte, né? Que é mecanicista, tu faz essa. Hoje, para quem quer empreender, ele precisa saber conversar, né? Ter profundidade em determinados assuntos, né? Mas saber do que está acontecendo em todos os assuntos. Então, acho que é um... Eu estava conversando com uma amiga, possível cliente, aí ela disse assim, mas todo mundo pergunta como é que eu consigo tais coisas. Ela tem um perfil altamente empreendedor, né? Uma pessoa do cenário da comunicação e da influência. Aí eu disse, mas é que é o seguinte, querida, volto lá para a personalidade. No momento em que a gente tem essa personalidade, a gente vai ter que lidar com todas essas coisas. E ponto, tá legal, tá tudo bem. Né? É como a Fábio falou. Eu, hoje, por exemplo, dentro do meu cotidiano, as pessoas dizem, segunda, de manhã, de preferência, eu não atendo. Nem que seja para olhar para a parede.
Ah, mas como assim segunda? Sim, depois, porque na realidade a maioria das pessoas começa a mandar mensagem e a fazer coisas de tarde, né? Então, tu já te dá um tempo, eu leio, eu organizo, eu tenho um tempo de processar, de pensar. E, geralmente, sexta-feiras eu deixo para essas questões nossas aqui. Vamos bater um papo com a coletiva, vamos não sei o quê, vamos fazer uma gravação com as gurias do Me Escuta. Por quê? Porque é importante. Né? E, da mesma forma com que a gente vai aprendendo a botar as coisas nas caixinhas. Né? A gente não é mais mecanicista, mas a gente tem que aprender a não cair, a ter essa fluidez, né? Para ter um fluxo de vida. Né? Inclusive, me indicaram esse livro que eu não li ainda, o tal do fluxo. Já leu? Não, esse ainda não. Esse não. Eu ia indicar outro que fala... o tal do fluxo. Adoro indicar livros aqui, e receber, né? Porque, nossa, a biblioteca daqui a pouco tem que mudar de casa, né? Porque está tenso lá. Eu acho que é uma das coisas, né? A gente olhar o perfil, acho que é importante olhar o perfil, porque a pessoa que quer ir para esse... e que não precisa ir, vamos lá, né? Que vai ser empurrado, ela entender qual é o perfil dela, para ela poder também não se machucar. Para ela entender, é isso que eu quero, é isso que eu consigo dar conta. Tá, beleza, eu posso me esforçar nessas áreas, desenvolver nessas. Meus pontos que são fortes são esses, né? Vou explorar mais. Mas tem um outro perfil que não é, e está tudo certo. Eu acho que tem um discurso, todos temos que ser empreendedores internos. Calma com essas palavras. Acho que esses modismos de palavras são tensos. Eu tenho um ex-assistente, Felipe Rocha, ele é maravilhoso. Hoje ele fundou o grupo Gipinique, ele está fazendo mestrado de indústria criativa. Ele trabalhou comigo, olha, acho que uns 4 anos e meio da Plan. Só que eu dizia assim, Lipe, o que tu quer? E aí eu disse para ele assim, eu disse assim, tá me doendo, mas eu vou te dizer, tu é para uma organização. Hoje ele está belíssimo, está feliz dentro do Sicredi, passou por um processo seletivo, é um baita gestor lá, traz uma pegada diferente, está na parte de comunicação interna, mas assim, ele não é para o empreendedorismo, ele sofre. Porque eu não posso te dizer que amanhã vai ter. E se não tiver, tu tem que acordar, bater no peito e dizer assim, não, hoje não vai ter um determinado projeto, mas assim, vamos fazer o que a gente faz para readequar, não sei. Tem gente que sofre em ter que tomar decisão a partir de um determinado cenário. As pessoas querem, sei lá, uma previsibilidade um pouquinho maior. Então, assim, tá tudo bem. Vai lá, mas também saiba que todo o canto, toda escolha, né? Estratégias são escolhas. Elas têm o lado bom e o lado ruim. Né? Eu posso não estar com a conta cheia, mas eu posso dizer, segunda, eu vou pensar. É uma escolha minha, eu estou pagando por isso. Mas sabe que, às vezes, a gente tem duas coisas que eu acho que é interessante nessa mudança de geração que é da Ilana aí, que é legal, porque antes tu tinha... Dentro das organizações, a gente associava a pessoa ao sobrenome corporativo. Né? É verdade. Então, a gente... fulano de não sei aonde. Não, durante anos, Patrícia da Competence. Né? Então, Eu me lembro, né, de ti, na parte da Competence. Né? E aí, a gente associa esse sobrenome corporativo. E hoje eu estou vendo o interesse dessas novas gerações em ter sua marca, sua reputação. Não impede de estar dentro de uma organização. E aí eu estava lendo uma matéria da Folha de São Paulo e o cara diz assim, o plano B não precisa ser um plano mal visto pelas organizações. Exato. Ele pode ser um plano que seja legal, que tu vai desenvolver, que tu vai estar, se não atuando com o teu propósito, enfim, mas com aquilo que vai te realizar também, porque tu vai se realizar mais dentro da organização. Então, esse tal do plano B, que seria o nosso plano de fuga, que era na época, não, faz enquanto tu está dentro da organização. Isso, que o plano B era o plano F de fracasso. Que eu acho que durante muito tempo a gente viu dessa maneira, né? O plano B, na verdade, é o F do fracasso. E não é assim. Exatamente. Hoje a gente tem o beta. Vamos fazer de novo. A gente vai errar. A gente sabe que vai... Muito dificilmente tu vai acertar na primeira tentativa, né? Vai ter outras. Essas mudanças de mentalidade, modelo mental, que eu acho que é o grande negócio hoje, sabe? Ter essa abertura para isso. Ontem eu vivi uma experiência muito interessante. Nós éramos 8 pessoas. Meu pai, com quase 82 anos, e a mais nova era a Manu, que tem 12, vai fazer 13, assistindo ao Grenal pelo Facebook. Então, ali, todos nós tínhamos nos acostumado a assistir ou pela TV, ou ir no próprio estádio, assistir no campo, ou assistir numa TV.
E eu me lembro que ontem demorou um pouquinho para o meu pai ele pegar, sabe, que a gente estava vendo pelo Face. Como assim? Então isso eu acho, e o pai tem uma abertura mental assim que eu fico encantada. É o que faz com que ele esteja tão bem hoje. Essa mudança, né? Então, todos nós ali assistindo de uma outra forma e ali aumentava. Começou com 300 e poucos mil, foi para 400, 800, até que depois acho que não deu mais, a gente não conseguiu mais localizar quantas pessoas estavam assistindo ao Grenal ontem de noite. Então, para mim, isso é muito emblemático das transformações. Né? O que muda? Foi o Facebook que comprou os direitos da Copa Libertadores da América. Não foi uma grande emissora de TV. Tem a ver com a bonificação, o BV das agências de comunicação, tem a ver com o que a gente faz dentro das nossas próprias agências também de imagem e reputação, a forma como a gente se relaciona, ainda que nós sejamos grandes defensores daquela marca, daquela empresa, daquela instituição, como fazer o relacionamento transparente com todos os stakeholders, com todos aqueles públicos com os quais a gente se relaciona e que não são só para aquele momento, para aquele cliente. Eu preciso continuar me relacionando para todos sempre. É como o Kotler falou, né? O que acabou acontecendo é a pulverização de canais, né? Então, o que antes era uma quantidade pequena, então hoje as pessoas são canais. Empresas são canais, existem muitos canais, então tu tem a pulverização dos canais e tu tem a instantaneidade. Né? Então, a transparência, que é isso que a Kátia está falando, a FAB, não tem como tu esconder o teu plano B. Se tu está dentro da empresa e tu tem um blog, não tem como tu esconder o plano B. Né? E tá bom, e é ótimo, porque isso representa outras coisas para as pessoas. Né? Eu acho legal... Não só, né? Se a pessoa tem um blog, a organização também pode. Cara, olha só, né? Tem gente falando também da organização também olha para isso como um ativo, sabe? Isso vira um movimento. Pode virar até um movimento depois. O né? Pix coloca como um dos tipos de influenciadores o público interno. Porque se eu estiver lá dentro, posso estar fazendo a campanha que for, e a maioria das pessoas estiverem insatisfeitas e saírem falando... Não vai. Né? Não existe. E isso mudou. Esse é o novo cenário da comunicação. E aí, gente, existe um cenário maravilhoso de empreendedorismo para novas empresas, para novas agências, para novos modelos de atuação. Nós falamos sobre as meninas, elas acabaram com as minhas perguntas. Por que elas falaram de características de como... Tu viu? Eu estava dando... Porque não precisei mais perguntar nada. Eu acho que vocês estavam lendo no que eu ia perguntar. Falamos sobre característica dos empreendedores, falamos sobre o futuro do empreendedorismo, principalmente em comunicação. E aí eu vou me encaminhar para o fim. Por que vocês responderam? Não, vocês responderam absolutamente tudo. Eu vou pegar aqui as 3 últimas. Tá? Eu vou direcionar essa para a Fabiana, apesar da Patrícia ser RP também. A área de relações públicas é majoritariamente feminina. Tu enxerga alguma justificativa para isso? Caramba! Pedir ajuda aí, Vagi. Mas acho que não. Acho que já tem chegando uns guri bem bons. Acho que hoje ainda a maioria são mulheres. Até porque se a gente olhar para a área de humanas, né, a maioria ainda são mulheres. Né? O jornalismo não, tem um perfil um pouco diferente, mas, de qualquer forma, as mulheres também, de um tempo para cá, uns 15 anos para cá, acho que tem invadido muito mais. Né, apesar ainda de cargos ainda de gestão ainda ser masculino, né, dentro das emissoras, mas eu acho que as mulheres, primeiro, a área de humanas, eu acho que, eu vou dizer infelizmente, porque eu acho que as mulheres tinham que ir para áreas de exatas, assim. Eu também. Nossa, tenho engenharia, um desejo enorme que a gente física, comece a ir para exatas, adoraria. assim, né? Ir para uma engenharia. Eu falei para minha filha, ela também, tem 13 anos, disse, filha, tu pode escolher qualquer profissão no mundo, desde que o radical seja engenharia, né? E ela, ai, mãe, ela gosta de programação de games, essas coisas assim. E eu disse, cara, exatas, ele tem enfim, outra conversa. Mas as humanas têm um número maior de mulheres, né? E relações públicas. Por que relações públicas, Paty?
Eu acho que tem um estigma, né? Eu acho que a profissão de relações públicas ela chegou no Brasil bastante estigmatizada, né? Porque era relacionada a eventos também, relacionada né? a eventos, Chapa branca, chapa branca. como assessoria de imprensa também, que tinha essa visão que ainda bem que se transformou, hoje tem uma outra visão, assim como também relações públicas. Mas eu acho que a RP ainda, na época que a gente discutia se podia fazer com jornalismo, se não podia fazer assessoria, lembra disso, né? Que tinha tinha uma rivalidade, na UFSM também A tinha. Fabico era intenso o negócio, mas eu acho que as relações públicas ela tinha um perfil antes, né? Hoje a gente vê RP bastante em redes sociais, né? Em mídias sociais, não, em redes e mídias sociais atuando com planejamento e enfim toda a estratégia, reputação. Acho que é um mercado que está bem feminino e tem muitas relações públicas. Mas eu acho que no início ela era muito ligada a eventos e eventos acabava sendo algo feminino, né? Mas hoje para mim está mudando isso. Eu fui dar uma aula inaugural na Fabico esses tempos e tinha um público masculino, né? E eu acho que tem que ter essa mistura, né? Eu gosto muito quando tem esse. Hoje nos cursos da Falha ainda majoritariamente porque vem de RH são mulheres, né? Mas tem já homens participando, então acho que e é um convite porque a gente precisa ter essa diversidade, né? A gente não pode ter só mulheres na área de comunicação. Nenhum nem outro, exatamente. Nem. Eu já acho assim, eu acho que vou falar um pouquinho também, né, apesar de ser RP, mas na área da publicidade, né, a área da publicidade ficou muito tempo masculina, né? Por causa da criação, né? Por causa da criação, né? Ali atendimento parecia que era uma atividade feminina, mas era parecia, de né, como sedução. se fosse um secretariado, uma sedução, né? E as atividades artísticas e criativas e poderosas, né, eram masculinas, né? Acho que foi um mercado bastante tenso ainda, né? E se discute muito das lideranças criativas, das mulheres criativas, das lideranças de negócio mulheres, de donas de negócios mulheres, né? Eu antes de sair, né, de agência, fizeram um perfil comigo na coletiva em 2008. Eu sairia 3 anos depois. E eu fui muito abusada, porque eu disse assim, um dia eu quero ter uma agência. Porque eu olhava, gente, era o seguinte, escala, todos os homens, competentes, todos, né, só homens. Olhava para os confrontos. Você pegava quase todas, né? Cadê as mulheres? Agora vamos lembrar um ponto enquanto a gente conversava. A RBS, que ela é a maior empresa que nós temos. Andiara está à frente. Sim. A Marta Gleich há muito tempo está à frente. Hoje na Rádio Gaúcha a gente tem a Andressa Xavier, a gente tem, enfim, a própria Giane Guerra. Ela cada vez mais ela está mais Aquele forte. Matos hoje está bastante falando de diversidade. Olha, aquele é uma coisa fantástica. Eu ouço de manhã, ela está fazendo as férias do Macedo, depois ela vai para o timeline, ela vai para de tarde. Olha, eu não sei que horas ela dá uma descansada, não sei que horas ela dorme. Então, as agências na área de reputação e imagem, aqui em Porto Alegre, são todas, praticamente as que eu me lembro aqui. Ó, a gente tem a Marta Becker, ela e a Ivânia à frente. A gente tem a Infato, que é a Mariana e a Raquel Boixá. A gente tem a Fato, da Fátima Torre. A gente tem a... Agora me ajuda a lembrar. A Cíntia está aqui com a Engage. Exato, exatamente. Eu não quero, a Mogli, da Luciana. Tá? Então, assim, eu não quero esquecer ninguém que seja... A Beth Cifrin, também, da Insider, que está há muito tempo nesse mercado. Então, a gente tem... hoje tem muitas mulheres fazendo isso. Né? A Cissa Kramer, que é gerente de jornalismo lá da Band. Então, nós temos cada vez mais mulheres trabalhando. Mas, assim, aí no caso de agências, né, tinha a Daniela, que foi para São Paulo, e a maioria dos diretores homens criativos. Eu não lembro de ninguém. E sempre teve muitas mulheres criativas. Só eu tenho uma mulher que faz chegavam aos cargos de direção. Que faz para mim hoje os designs de todos os materiais, de apresentação que o pessoal acha lindo, que acha que a gente que faz não é, né? A Jéssica que faz e ela é diretora de criação e ela que faz. Hoje né? a gente tem a Aline Gonçalves, né? Ela trabalha com a gente, ela é diretora de arte, né?
E, além de tudo, ela é uma diretora de arte negra, né? Então, ela é muito legal, assim, ela faz parte do coletivo, ela faz parte de movimentos de moda no Brasil inteiro com Isaac Silva e tal. Então, ela está trabalhando muito atuante, está trabalhando bastante com a gente, assim, também, né? Porque é isso também, ela também contrata hubs, né? E eu faço questão, assim, de ter esses projetos, mas a área da publicidade está vindo, tanto que tem agora aquele movimento, né, do He for She, He for She. Isso. Eles por elas, eles por elas. He for She. Isso. E na área de estratégia também já teve boas diretoras assim de planejamento, Ana Paula Cotar, né? Tem mais São Paulo, assim, né? Aí aqui depois veio nessa geração assim, veio depois de mim ali, eu, a Mariana Versosa, a Cíntia Cavalli, que também não está mais aqui, está em São Paulo, sabe? Muita gente saindo daqui, assim, mas é isso. Acho que acho que as mulheres elas vão tomar conta, né? Acho que tem um perfil, acho que é legal isso e acho que é uma missão nossa e acho que Paty faz muito bem isso. É uma missão nossa é puxar mais mulheres, né? A gente olhar para os nossos da Fale, nossos eventos, tem bastante mulheres falando, né? Mas a gente olhar para essa diversidade, a gente puxar para quem são as pessoas e a gente olhar para essas empreendedoras que estão começando e também a nossa responsabilidade de trazer essas pessoas. Eu acho que é um desafio para nós, mas também é fazer crescer esse mercado, sabe? Eu acredito nisso, né? Um ponto que é muito enaltecedor, a mim me estimula muito, é o círculo harmonioso. É assim, eu acredito muito no fato de se eu estiver bem, proporcionando isso para outras pessoas e outras pessoas estando bem, isso vai virar um círculo concêntrico. Eu acredito muito nisso, que vai fazer bem. O que a Paty faz, por exemplo, que ela se sente responsável, é mais porque tu se sente responsável mesmo, é além, não é uma questão assim que a gente pudesse classificar de generosidade. E é isso que ser generoso é algo maravilhoso também. Mas fazer, agir, mas eu não ficar no discurso. Bem isso, não ficar no discurso. Né? Essa coisa, assim, para mim, a personalidade... bem o teu perfil, isso. A congruência, sabe? É assim, falou, tem que fazer. Mas acho que a gente tem agora falando livros, né, Paty, tem um livro que se chama Walk the Talk, da Caroline Taylor, que fala de cultura das organizações, né? E ela fala exatamente isso, não adianta mais, a gente dizia, tem aqueles ditados, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não funciona mais. A gente está falando de reputação, a gente está falando de pessoas, então a gente tem que puxar e realmente, se eu acredito nisso, e é o que eu faço. Né? Eu ali, olhar no meu olho, eu conversar, eu estar ali e não dizer que foi feito, que era assim, é o que eu faço, é a minha atitude. Exatamente. É o que faz a diferença. E a gente não deixa a Ilana falar. Gurias, para encerrar. Só mandem beijo, é isso? Não. Eu queria saber, em uma frase, de verdade, pelo amor de Deus. Com pontuação, todo mundo tá difícil. Por favor, em uma frase. 2, talvez. Já abriu o mercado aí. Parágrafo, ela vai dar um parágrafo. É porque eu sou jornalista, eu gosto de aproveitar. O caminho para o sucesso do empreendedorismo feminino em comunicação. Caramba. Caminho do sucesso. Propósito. Eu ainda acho que essa palavra é muito importante, porque ela tem a ver com tudo que a gente faz e tem a ver com as equipes que estão conosco, que a gente pode até dizer que lidera, tá? Porque a gente tem que ter essa responsabilidade, mas que estão junto conosco, que acreditam também naquele propósito. Acho que a gente definiu o teu propósito e a gente olhar o que é sucesso para ti, sabe? Às vezes o sucesso a gente acha que o cara tá, sei lá, fazendo 5 viagens para a Disney, né? Mas o que é sucesso realmente? O que é a tua realização? Então, o teu propósito vai te ajudar a chegar, né, aquilo que tu acredita que realmente está acontecendo. Né? Hoje, se perguntar da Fale, eu digo, cara, é um sucesso e é uma realização, porque eu estou realizando todos os dias o meu propósito através disso. Então, cada vez que eu acordo, cada vez que tem uma conversa dentro das organizações, que a gente vê essas transformações, é aquilo que me realiza. Então, o sucesso é diferente para cada um. Então, o que é o sucesso para ti? E aí a gente vai numa discussão, uma conversa enorme de o que é sucesso, né? Que não seja só o financeiro, né? Porque aí o empreendedorismo vai dar né? Não vai dar uma ajuda muito rápida, digamos assim, né? Pois então, é mesmo a frase? Para fazer uma frase. Uma ou duas? Ixi, tô sendo
uma ou duas frases sobre o que é o caminho para o sucesso do empreendedorismo feminino em comunicação social. Caminho para o sucesso do empreendedorismo feminino em comunicação social. Uma Para frase ou mim, duas? é que é uma coisa assim. Eu acho que tem uma capacidade de estar entendendo o espírito do tempo, né? Acho que tem que entender o espírito do tempo que tu está empreendendo para poder criar um produto que ele seja atrativo, que ele seja singular e que ele seja realmente único, porque daí tu não vai ter competidores. E aí tu pode ser colaborativo, porque eu acho que o caminho do sucesso no empreendedorismo feminino, no mercado que a gente vive, é a colaboração. Né? A colaboração, acho que Falou bem. é linda, é linda. Eu vou deixar para vocês o convite de ler os perfis em coletiva.net da Kátia Bandeira, da Fabiana Becker e da Patrícia Carneiro. Estão todos lá disponíveis, inclusive o da Fabiana Becker é muito mais especial porque fui eu que escrevi. Foi a primeira vez. Gente, o meu tá tão datado, porque mudou tanta coisa nesses 10 anos. Tem que entrevistar a Patrícia de novo. O meu tá super datado. Tem que porque o meu revisitar. Tem que revisitar. Vou fazer um reperfil. Mas olha, fala com as gurias lá, porque assim como o Hard News tem atualizado a gente vê em todos os portais, nas plataformas, atualiza. Eu achei bacana, porque tá ali, mas assim, aquela não sou mais eu, porque ali estava ainda dentro do processo da Competence, contando algumas coisas do trabalho. 2008, Em né? 2008 Ah, a gente não, passou, já passou. Nasceu a Plan, Agora tem tu pode, toda já essa fez questão comigo, tu pode fazer com da ela. influência digital, tá todo Porque esse todo mundo. mundo tem muito orgulho de ser perfilado na coletiva. Eu me lembro, quando eu recebi o convite, assim, puxa, não acredito, sabe que aquilo foi tão importante. E a coletiva tem uma representatividade, tem a ver com o que a gente faz. E aí tem uma palavra que, antes de começar o programa, a Paty trouxe, que é afetividade. Então, eu acredito que tenha muita afetividade também ali. Por isso que a gente se sente tão orgulhoso de ser. Não, a gente sente bem, assim, eu fiquei feliz, eu até republiquei ele, né, porque eu disse assim, a única coisa do meu perfil que está atual o que eu achei brilhante foi quando a pessoa botou lá, que eu não me lembro o nome de quem escreveu, mas era assim, a visionária estratégica. Gente, que bom que ela sintetizou, ela conseguiu entender o que eu sou. E é isso, né, mas eu acho que sim, as pessoas têm que ver os materiais da coletiva, tem que estar conectados aí, tem que se puxar, gente, para ter um perfil lá também. Eu quero deixar um beijo. O beijo. meu já está lá, lindo, Leiam. O meu tá lindo. E eu quero deixar um beijo muito especial para a Gabi e também para a Márcia, porque as duas estão aí, né, com os guris, né, estão prontas para receber quase seus filhos, um momento tão especial. As duas, os dois momentos que eu as vi mais recentemente, elas estavam muito bonitas, assim, e não de novo romantizando a maternidade, não é isso, mas elas estavam muito bem as duas. Então, meu carinho especialíssimo para as duas. Legal. É isso aí. Aí eu também convido a visitar todos os perfis de mulheres do coletivo, especialmente da Fabiana Becker. Poxa! Aqui, ó. Mas depois eu explico por quê. Aqui. A gente tem um amor, a gente tem um amor. Gente, vamos Vai explicar. Vai explicar. Não, explica. A Fabiana, ela foi a minha primeira perfilada no Coletiva. É a primeira pessoa que eu entrevistei para fazer um texto de 8.500 caracteres. Gente, meu Deus do céu. E a gente falou, né? A gente teve que Eu li. conversar muito. A gente teve que falar muito. Descobrir E coisas. não foi difícil, admitam. Não, tava bom. Um café legal, né? Tava bem, tá bom, né? Tava bom. E hoje é a minha primeira ancoragem em rádio. Que eu estou. Então, de novo. E o dia que Duas tá a vezes Fabiana, pela primeira vez. Fabiana está ao meu lado. Novamente. Não é a primeira coisa que eu vou ter que fazer de novo, daí eu te chamo, tá? Tá, isso aí. Todas as primeiras vezes. Não todas, deixa quieto. A Fabiana se tornou o chaveirinho da sorte. Isso aí. Da Ilana. Ótimo. A Fabiana é a minha primeira. Viu? Bom, esse foi o nosso especial Dia da Mulher do Coletiva.net. Espero de verdade que vocês tenham gostado do bate-papo e das histórias que essas feras compartilharam aqui com a gente. Me despeço por aqui. Até qualquer hora. Tchau pra todos. Tchau, Tchau, gente. Oh.